que adianta eu ser um homem que transmite exemplos para os meus filhos, ok? Mas nunca tenho comida para os meus filhos. Como é que vocês vão receber esses exemplos? O saco vazio não fica de pé, ok? E uma mulher não se sente completamente satisfeita em receber um buquê de flores. Tu chegas, dás um buquê de flores, hoje eu vou receber, ok, obrigada, eu vou pôr a pensar, foda-se. Este buquê deve ter custado uns 2.000 ou uns 3.000. Em casa não tenho 1 quilo de açúcar, não tenho 1 quilo de arroz, não tenho nada. Logo aí ninguém que mal é uma flor, mas ganho para não chegar, ninguém está chega, ninguém está fazendo, elas ficam profano. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo podcast, este que aconteceu no dia 20 de agosto, com o tema O Legado do Pai. Veja o podcast, partilhe, deixe seu comentário. Subscreva-se também no canal. Olha, se tiveres aí um comentário, se tiveres uma história por partilhar, deixa nos nossos comentários. Se quiseres também fazer parte da equipe, deixa também nos comentários, é só dizer eu quero participar, eu quero fazer parte e nós vamos responder. Partilhe a história, subscreva-se, divirta-se. Vamos entrar para o tema de hoje, que era o legado de Cota, que é um tema iniciado a partir de uma história que já contamos, já partilhamos, já está nas redes sociais e foi a partir da Cecília da linda voz, deixa-me dizer, Obrigada. da Cecília. E que, bem, o que eu gostaria que nós partilhássemos, que nós falássemos, não sei se todos nós ouvimos a história, se não ouvimos, temos a oportunidade de ouvir o escritor, né? O Estevão, se puder partilhar connosco em breve, um pequeno trecho, só para ajudar-nos a contextualizarmos e entrarmos para a conversa. Olha, isto parte de quê? De um texto que eu escrevo sobre o meu pai. Sobre uma espécie de uma missão que ele me deixou. O meu pai era um gajo muito ausente. E vamos lá, a ausência do gajo não era uma coisa do meu pai, não foi uma coisa de fácil compreensão da minha parte, porque era menino, os meninos não entendem estas coisas. Mas meu pai trabalhava na África do Sul e tinha umas 7 mulheres para decidir. 10 filhos, 7 mulheres, foi o registro dele. 10 filhos conhecidos, porque há outros que provavelmente andam aí, nem sequer sabemos. Imaginas um gajo com 10 filhos, 7 mulheres, que tipo de atenção dá aos seus próprios filhos? Parece uma perspectiva meio que impossível. Mas pus-me a pensar naquilo que são as influências que esta figura deixou. O que realmente meu pai deixou para mim, não em termos materiais, mas em termos humanos, quais são as perspectivas que esta pessoa me deu e que vão orientar-me pelos próximos, sei lá, 7, 20, 30, 40 anos que eu tiver na vida. E percebi que a missão que ele me havia deixado era única, que era cuidar de um Toyota Ino que ele tinha. Ok. Foram as últimas frases dele para mim. Esse no leito da morte? Não, sim, no leito da morte, porque ele depois morre quase 24 horas depois daquilo que morre, num acidente de viação. Tomou café comigo, com minha mãe, pede-me para vigiar o Toyota dele, porque ia deixar o Toyota, mete-se a caminho da África do Sul e morre. Morre na África do Sul. E perguntei-lhe, a esta altura, só a esta altura, isso acontece, eu tinha, sei lá, 5, 4 anos. A esta altura eu me pergunto o que este gajo deixou, que ele realmente pudesse dizer, olha, este é o legado do meu pai e esse foi o que eu dei continuidade. O primeiro, que é o número de mulheres que ele tinha, não parece ser aplicável, principalmente no contexto em que estou, não dá para aplicar essa perspectiva. As mulheres não aceitam com tanta facilidade ser 7 ou 10 ao mesmo tempo. Esse é o primeiro ponto. Só duas, é um debate. Só uma, mas não. Exatamente. Ok. Cecília vai se segurar aqui para não insurgir-se por causa desses comentários nossos. Mas pronto, como é a única mulher aqui. De qualquer forma, o essencial é que esse exercício de pensar sobre o que ele significou, o que
que ele representa, me fez concluir que não tenho sequer noção do que ele acreditava. Porque eu sei que ele pediu para guardar um Toyota e que depois foi vendido. Não tenho esta noção. Infelizmente não tive tempo suficiente para perceber a ideia do gajo, o que ele queria, o que ele gostava, o que ele pensava, quais eram as convicções dele. Que tinha algumas convicções. Não dá para manter 7 mulheres sem convicções, é quase impossível. Tinha algumas convicções, mas não tive o tempo de absorver. O que eu sei dele, como ele pensava, é o resultado que minha mãe me diz. E é só minha mãe, minha família, eu tenho uma relação distante com a minha família, nem sequer falamos. E tudo mais. Então, não tenho a real ideia desta figura, senão tudo que minha mãe me disse. E minha mãe me disse isso é resultado do convívio que ela teve com ele. E já é condicionado, não tens uma leitura direta. De fato. E depois chegas a esta altura, lá para os 30, whatever, e dizes: ok, qual era o legado desse gajo? O que é que eu quero deixar para o meu filho, tem 5 agora também? O que eu quero dizer a ele que o avô dele pensava? O que é que eu fiz para manter o legado do gajo? Sendo honestos, como fiz nada nenhuma. Nem um Toyota ficou, o Toyota foi vendido, como disse, nem as ideias alimentares dele ficaram, mas o vazio de quem não pode dar continuidade a uma espécie de legado do seu pai está lá. Acredito que para algum de vocês não é o mesmo caso, vocês podem ter os vossos pais ainda vivos e perceber um bocadinho o que pensam. Alguns até podem dizer: esse gajo não pensa muito a fundo, né? Esse gajo pensa na vida dele, só, e pronto, final. Pode ter sido isso, mas acredito que vocês tendo esta oportunidade de ter estas coisas, estas figuras presentes, possam ter outras percepções, outras avaliações em torno do tema, e que era importante partilhar. Então é nesse sentido que acabei na conversa com a Sam achando que era um tema muito para a gente conversar sobre isso. Reitero, não fiz spoiler do texto, quem quiser vai ir lá, né? Ou vai ouvir a voz da Cecília, está perfeita, sobre o texto. Mas essencialmente é pensarmos sobre quais eram os ideais desses gajos, quais são os ideais desses gajos. Estaremos nós a dar continuidade a esses ideais? Estaremos nós com algum sentido de que, olha, os chaviços são assim e querem seguir nesta linha? Ou estamos hoje emergidos nessa sociedade híbrida que nós temos e perdidos no que são as nossas convicções? Era um bocado disso que nos leva a trazer esse tema. Desculpa, mas Sim. se posso comentar como a dona da voz que teve o prazer e o privilégio de ler essa história. Eu quero, com todo o respeito, discordar um bocadinho contigo, Estevão, e dizer que, como um homem dos seus 30 e tal anos hoje em dia, e quando chegaste ao ponto de sentar e pensar sobre a história do seu pai, a sua história pela qual a gente recorda, já eras tão pequenino ainda, essa história a mim me levou à reflexão. Inicialmente, quando estive ali a ler, ok, eu tive cá a pensar: que história é essa? Então, primeira folha, passou a segunda, a terceira, que até deu uma pausa quando chegou aquele momento onde, pronto, o pai despede-se dele, ok? E põe-se a andar. E no meio da história, tem uma parte, um trecho que dizia o seguinte: para as mulheres de Esbuto, ou as mulheres de Esbuto, as rosas não faziam diferença. O que fazia diferença era a mesa cheia, ok? E isso não é só para as mulheres de Esbuto, nem naquele tempo. Até hoje isso funciona para muitas mulheres, mas tem que ser mulher para poderes entender o que é isso. Agora, o que é que o Cota deixou? Ok? Qual é o exemplo que ele deixou, algo pelo qual vocês podem se orgulhar como pessoas? Para mim, como mulher, me é difícil ter que dizer isso, mas eu tenho que concordar e tenho que dizer que ele foi homem, ok? Ele foi um homem que deu o quilo e o litro, ou deu a vida dele, por aquilo que eu li na história,
que ele era uma pessoa presente, fisicamente, ok? Mas nunca deixou faltar nada para a sua família, para as suas famílias nesse caso. Ou era Maputo, ou era Esbuto, ele é aquele que trabalhava, vinha sempre com aquele carro, o caminhão Toyota Hino, ok? Cheio de mercadorias, comidas, a fartura toda para deixar nas casas dele, para os filhos e para as suas esposas. Então, se ele conseguiu ter essas 7 mulheres e se conheciam, certo? Conforme vi na história, são os conhecidos, deixando aquilo que não se sabe, né? Então, ele tinha a capacidade de gerir aquelas famílias, aquela família, porque é a família dele, ele é o único, ok? O cabeça, que seja Maputo, seja Esbuto, quando ele chegasse, ele é o rei, ok? E ele tinha aquele momento tão curto, e no meio daquele momento ele conseguia trazer alegria para todo mundo, punha todo mundo a rir, a sorrir e a festejar. Isso acontecia quando o chaviço chegasse da terra do rango, ok? E também, aquele breve momento que ele tinha de dar um beijinho na testa do filho, que era a única forma que ele tinha de expressar o seu sentimento, ele, de certa forma, a maneira dele, ele expressava-se, ok? E para o pequeno Chaviço, o pequeno Estevão, o Chaviço, quando ele se foi embora e despediu-se dele, ok, não deixou nada assim material ou um ensinamento, mas ensinou a ele que, filho, tu, como homem, tens que cuidar da família, tens que chefiar, tens que controlar e cuida deste Toyota Hino, porque é uma das coisas mais valiosas que eu tenho e que com ele eu posso viajar para as terras do Rande e trazer aquilo que é de bom e de melhor para mim ou para vocês neste momento e para poder vos manter. Então, para mim, eu posso e penso que ele quis deixar um ensinamento, deixou um ensinamento para si que hoje podes parar e pensar, olha, apesar de todas as trafolhices dele, ele foi um homem que deu ou fez de tudo para que não faltasse o mínimo à família. Então, esse para mim é um exemplo que eu poderia olhar como filho, ok? E como esposa. Porque não é fácil um homem gerir 7 mulheres. Conseguir pôr um prato de comida na mesa todos os dias, ok? Não é fácil. E não é nada fácil ter que chegar a dizer, olha, meu carro não está bom. Nada, eu ir dormir amanhã e de tratar, dizer, não, vou-me embora, vou apanhar um transporte público, vou viajar e quando eu ir de voltar e de tratar disto. Por que ele deixou? Porque ele tinha algo por fazer, algo que não podia se perder. Era pontual. Que o cara podia ficar, que era tão confiado dele. Então, foi o palco das aventuras da vida dele, segundo a história diz. Então eu acho que o homem não foi vazio, não. Ou não deixou um vazio, deixou alguma coisa. Então tu tens que olhar as coisas dessa maneira. Ele foi um grande homem que conseguiu sustentar 7 esposas, 10 filhos, sempre com a mesa cheia. Então nunca faltou. O que adianta eu ser um homem que transmite exemplos para os meus filhos, ok? Mas nunca tenho comida para os meus filhos. Como é que vocês vão receber esses exemplos? O saco vazio não fica de pé, ok? E uma mulher não se sente completamente satisfeita em receber um buquê de flores. Tu chegas, dás um buquê de flores, hoje eu vou receber, ok, obrigada, eu vou pôr a pensar, foda-se. Este buquê deve ter custado uns 2.000 ou uns 3.000. Em casa não tenho 1 quilo de açúcar, não tenho 1 quilo de arroz, não tenho nada. Logo aí ninguém que mal é uma flor, mas ganho para não ninguém está chega, ninguém está fazendo, elas ficam profanas. É isso que acontece. E isso que acontece na realidade. As mulheres falam isso. Dia dos namorados. Não quero flores, eu. Compra-me lá comida, compra-me lá isto, aquilo que eu vou acordar e de comer com os meus filhos, ou vai servir para o meu transporte todos os dias para eu ir ao trabalho, algo do gênero. Se queres trazer flores, traga flores, mas tem que estar acompanhadas. Do que? Acaba assim. Saiba que eu sou uma pessoa, ok? Que tomo banho, escovo os dentes, visto-me e tal, ok? Então, esse é o meu ponto final ao que diz respeito aos ensinamentos do velho Chaviço. Bem, é muito. Mas ele só não está a sorrir ali. Mas É não muito basta bom. na dignidade. É muito bom ver isso de quem especificamente leu o texto e deu a voz ao mesmo. Eu, quando li o texto, eu fiquei a refletir em torno da questão de legado especificamente. O que é que nós estamos a dizer de legado? É que quando nós olhamos para os nossos pais, primeiro, a questão que eu colocaria a todos nós, os nossos pais deixam algum legado, eles têm a ideia de que eu vou deixar isto e eu quero que tu continues daquela forma. Será que eles deixam? Desculpa lá antes de continuar. Quem é pai?
Eu. Thanks. Ok. Está falando uma perspectiva de que acho que meu pai. Não, mas deixamos algum legado. Será que deixa? Agora é nossa vez. Exatamente. E é muito importante isso, porque depois vamos refletir na nossa vez de deixar o tal legado. É nesta ideia, porque quando eu vi, deixa eu começar a refletir nesta questão. Será que eles deixam isso tendo em conta isto? Este fator todo? E gostaria de ouvir e no que eu pude ouvir, perceber um pouco do comentário da Cecília, é que o legado também podia ser cuidar dos filhos, cuidar da família, ser um homem capaz de lidar. Mas, bem, posso estar errado. Eu gostaria de ouvir os meus pontos de vista em torno dessa questão. Sabe? Os pais deixam. Se deixam conscientes. E como é que nós nos comportamos? Eu, usando a narrativa da própria história, os nossos pais deixam um legado sempre. Eles deixam um legado. Pode ser um legado positivo, pode ser um legado negativo. É óbvio. Não sei se percebes. É óbvio. É claro que também em todas as vertentes, em outras vertentes, há uma parte, por exemplo, há uma parte do próprio Chavizo, do Estevão, o pai não conseguia, digamos, preencher em todos aquela afeição. Né? E também o homem não é onipresente, não tem como estar na vida das 7 esposas, dos 10 filhos, onipresente, presente, a presença. Não tem como estar presente na vida dos filhos, no one more time, na vida das esposas, no one more time. Todavia, aquilo que também a Cecília, concordo com a Cecília, o legado mais, digamos, de cuidar da família, colocar comida na mesa. Eu acho que é um dos legados mais prioritários, né? Quando se diz que um homem, quando nós olhamos a história, desde a pré-história, entramos já a história e tudo mais, desde o período dos sumérios, o homem sempre foi aquele que vai à caça, a mulher fica a cuidar das crianças. O homem entrava no mato, pegava a zagaia, pegava as pedras, ia lutar contra os animais. Lutava contra os animais, podia ficar uma semana lá no mato, né? E voltava a trazer comida. E a recepção era muito diferente. É onde vem essa visão de heroísmo, o homem como herói. A criança olha para o pai como herói. Ele foi lutar, ele foi enfrentar animais, a morte, as serpentes venenosas no mato, na floresta, para trazer comida em casa. Quando ele voltava, era um júbilo, meu herói. Né? E não só olhava, e o homem não trazia flores, não ia ao mato à busca de flores, não, ia à busca de sustento, sustentar a família. E aí viam, uau, ele é nosso herói. Ele é nosso herói, é quem luta por nós para podermos nos manter de pé, ou para podermos nós existirmos. Então, eu hoje também pus mais esse lado de esse legado, né, de sustentar a família, né, de prover para a família. Né. É por isso que, se nós olharmos, digamos, na narrativa atual, um homem exemplo, tecnicamente, sendo alimentado por uma mulher, não soa. Não sei se percebes, porque até a pré-história já indica isso. O homem é aquele que luta pela família. Já uma mulher lutando pela família. Não sei se a mulher vai e sustenta o homem sentado. Não soa. Tu saberá sempre essas vicissitudes ou essas intrigas. Nunca vão se entender tecnicamente. Não sei as culturas, as civilizações atuais. Mas para mim deixou esse legado. Deixou esse legado. E refletindo também, essa história, vou me refletir sobre meu pai. Então, eu perdi meu pai aos 7 anos. 7 anos já. E me levou a refletir nisso. Por quê? Porque a palavra reflexão vem do latim, que vem com refletir, voltar para trás. Levou-me a voltar para trás a história. Porque para meu pai também. Né? Eu só me lembro dos calouros do meu pai. Dos calouros, ele me ensinava a animar. Quando eu ia lá, ele me dava um calouro. Já mandei. Não tenho muitas memórias sobre ele, mas
eu vi que ele deixou um legado. Qual é o legado? Meu pai também ele também trabalhava nas meninas da África do Sul. Meu pai, que ele quando voltava em casa, habilitava a casa, não faltava sustento para a família, nem tínhamos quase tudo. Né? Quando ele se foi, pá, a mamãe já que ficou a cuidar já de todos nós, de tudo. Qual é o legado do meu pai para mim, na minha análise? Criou-me bases, deixou-me um teto. Né? Digamos, até os meus irmãos mais velhos cresceram na base de um conhecimento que ele deixaram. Né?